Oi, gente, hoje eu quero compartilhar uma experiência que eu tive em sonho também. Mas antes de ter experiência em sonho, eu tenho que contar como foi, né? É um contexto, é o sonho que Deus, eu creio que Deus revelou, tá no meio. Foi assim. Quando eu me converti, eu sempre ia, todo ano, antes na verdade, eu ia na casa dos meus avós. Todo ano eu ia, uma vez por ano. Morava numa cidade diferente da minha aqui. E aí quando eu me converti, eu queria ir, porque eu queria falar para eles do amor de Deus, né, que Jesus tinha feito na minha vida, né, a minha mudança, tudo. Eu queria contar, né? E aí eu ficava orando, pedindo para Deus, pedindo e sempre orando que eu queria ir, Deus preparasse a viagem. Só que nunca dava certo. Nunca dava certo, nunca dava certo. E aí, quando você tenta muito algo e você percebe que não dá certo, pelo menos eu já entendo que às vezes aquilo não é da vontade de Deus, né? Naquele momento, não é que Deus não vai fazer ou que não seja um plano dele, porém não era a vontade de Deus para aquele momento. Aí eu entendi que eu deveria parar, né, com aquelas orações. Eu já tinha orado, então eu não precisava mais de ficar orando sobre aquilo. Aí minha oração foi diferente. Eu falei, Senhor, se o Senhor não quer que eu vá lá, né, que o Senhor tire isso do meu coração. Porque eu não quero ficar aqui orando, pedindo e planejando de ir, sendo que o Senhor não é algo que o Senhor aprova. E aí Deus realmente tirou. E passou-se 7 anos. Olha para você ver, 7 é o número de Deus na Bíblia. Então, 7 anos se passaram. Aí, eu tive um sonho. No meu sonho, eu tava lá, nessa cidade, na cidade do meu avô. E depois, acho que passou uma semana mais ou menos, eu sonhei de novo, que eu tava lá, na cidade do meu avô, onde é a casa do meu avô, né? Aí, eu entendi que talvez se isso fosse um plano de Deus, que Deus queria me levar para lá. Só que como a gente sabe que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, então a gente tem que sempre examinar, a gente tem sempre que orar, pedir confirmação de Deus, pedir que Deus nos guie para saber se aquilo ali faz parte do plano, se não, porque às vezes você pensa assim, mas uma viagem pode acontecer muita coisa, né? Então assim, sempre que a gente for ter um plano sobre uma viagem, uma compra, alguma coisa, faça uma oração. Pergunte para Deus se é o tempo, se você deve fazer isso, porque assim, Deus ele tem o melhor caminho. E eu sei que a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, mesmo que ele nos diga não por um período, a gente tem que entender que isso é a melhor escolha, né? E eu fui orar, e aí eu tenho uma amiga que é de oração também. Eu pedi para ela me ajudar a orar, né? É bom você ter outras pessoas que, assim, que você sabe que são de oração, que tem esse contato com Deus, para você poder pedir essa ajuda. Porque a Bíblia fala assim que quando dois orarem num propósito, isso será atendido, né? Às vezes é com sim, às vezes é com não, às vezes é com espera. E essa minha amiga, a Heloísa, ela me ajudou a orar. E passou-se 2 meses, mais ou menos. Eu acredito que deu isso. E aí eu tinha até, sabe assim, quando você pensa assim, eu acredito que era coisa do meu coração, coisa da minha cabeça. E eu pensei assim, falei, foi bom, né? Porque pelo menos eu tive uma resposta. Só que depois desses 2 meses, eu tive um terceiro sonho. Terceiro sonho. E nesse terceiro sonho, eu sonhava que eu tava indo pra rodoviária pegar um ônibus pra ir pra cidade do meu avô. E
Só que uma força contrária vinha na minha direção. Ela vinha assim, ó. Quer dizer, eu tô indo aqui e essa força vinha do lado oposto. E ela me fez perder o ônibus. Eu vi assim, o ônibus passando. E eu falava, meu Deus, eu tinha que pegar esse ônibus e eu perdi. Aí quando eu acordei, perdão, eu entendi que o inimigo estava tentando impedir eu de ir pra lá. Aí eu conversei com mais um casal de amigos meus que também são de oração. Expliquei pra eles toda a história, tudo. E aí eu pedi pra eles estivessem orando, repreendendo todo impedimento, né? Porque eu acreditava que Deus queria eu lá sim. E o inimigo estava tentando fazer com que eu não fosse. E eles oraram também. E não deu muito tempo, as coisas começaram a acontecer. Então, o meu pai pensou de ir pra lá, ele já ia pra lá ver meu avô que não estava muito bem. E ele falou com a minha mãe, tudo. Aí eu falei com ele e ele falou assim, não, vamos. E aí a gente não foi de ônibus, a gente foi de carro. Esse é assim, porque que eu tô falando, às vezes o inimigo tenta atrapalhar de um jeito, mas Deus dá outro jeito. Só que quando a gente já tinha acertado tudo, eu e meu pai, tudo, o inimigo começou a batalha na minha mente. Então ele vai tentar de todas as formas tentar impedir o plano de Deus. Por quê? Porque quando você está num lugar, a Bíblia diz que nós devemos ir e fazer discípulos, né? A Bíblia também em outro texto diz que a oração do justo muito pode seus efeitos. Então a gente está levando a presença de Deus. Então se você é justificado, a sua presença num lugar, ela vai trazer uma diferença ali, né? Sua vida é como um testemunho vivo. Então o inimigo não quer, ele não quer que você carregue a presença de Deus para um determinado lugar, porque ele sabe o impacto que isso vai dar. Então, quando eu tinha combinado tudo com meu pai, então eu comecei a orar. Falei, Senhor, eu não quero fazer as coisas de mim. Eu quero fazer as coisas do Senhor. Então, eu quero que o Senhor coloque no meu coração aquilo que é para eu, se é para eu falar, o que é para eu falar, se é para eu só orar, se eu devo testemunhar, o que eu faço. Por quê? Porque quando você ora e você busca a direção de Deus, Deus, ele vai encaminhando as coisas, né? E muitas vezes a gente pensa que algo é bom, mas às vezes não é aquele jeito que alcançaria, porque às vezes você fala muito e não é dessa forma que a pessoa vai ser alcançada. Às vezes você só deve orar e a sua presença já vai ser algo que vai revelar Jesus. Por quê? Porque as pessoas te conheciam antes, você tinha um semblante, né? Você carregava algo que também não era bom, então agora você carrega Jesus, o Espírito Santo de Deus, então isso muda. Então eu orei antes e eu falei, Senhor, eu sou como um missionário, eu tô indo ali, mas eu sou uma missionária do Senhor para realizar os planos que o Senhor tem, não o que eu acho que eu devo fazer, mas me usa conforme o Senhor quer. Porque eu tenho certeza absoluta que vai atingir 100% do esperado, né? Mas como eu disse pra você, aí o inimigo veio na minha mente e começou a querer colocar dúvida e começou a querer colocar medo. Nossa, teve um dia que eu tava assim, sabe, com muito medo, à noite assim, não, que não sei o que, e falando assim, mas lá é assim, é assado, tudo. E aí eu peguei e falei, meu Deus, eu vou dormir. E se isso vem do inimigo, eu vou dormir, amanhã eu vou acordar bem e esses pensamentos vai ter ido embora, esse medo vai ter ido embora.
E foi o que aconteceu. No outro dia eu acordei com a convicção de que sim, era plano de Deus, eu deveria ir e deveria executar os planos que ele tinha para mim ali. Outra coisa é que assim, eu sempre pedi confirmação de Deus na palavra. Eu queria que Deus falasse comigo. Então, eu pedi sinais, e os sinais que eu pedi aqui, ó, na minha mente. Eu não orei falando. Eu orei na minha mente. Falei, Senhor, se for do Senhor mesmo eu ir para esse lugar, então que aconteça assim, assim, assim. E aí acontecia. Aí eu orei de novo, aí aconteceu. Aí eu tava igual o Gideão. Você conhece a história de Gideão? Então, eu tava igual o Gideão. Aí, na última vez, assim, eu falei, Senhor, tudo bem, o Senhor já me deu vários sinais, mas eu quero mais um. Isso é mais uma confirmação. E a confirmação, eu falei assim, eu quero na palavra. Então eu tava fazendo meu devocional, pedi para Jesus falar comigo. E ele falou que não era para eu temer, que ele já tinha dado livramento. Porque o inimigo, ele sempre tenta entrar naquilo que Deus tem pra gente, né? Ele tenta, mas quando é obra de Deus, plano de Deus, não adianta, ninguém frustra os planos de Deus. E se é hora, se é momento de você estar num lugar, você vai estar. Não adianta o diabo articular, manipular situações. Deus faz você chegar até lá. E ele ainda paga a sua passagem. Creia. E aí Deus falou pra mim, né? Que era pra eu não temer, que ele tava lá. E eu fui. Graças a Deus. Ainda fui antes do tempo, porque eu e meu pai tinha combinado uma data, mas aí meu avô começou a ficar mais doente, foi internado, tudo. E aí a gente adiantou vários dias. Então você tem sempre que estar pronto. Por quê? Porque as coisas podem mudar da noite pro dia. Então esteja pronto, seja para o que for. Seja para uma mudança, seja para uma promoção, seja para fazer algo, né, dentro da sua igreja, não sei, esteja pronto, né? Esteja se preparando. Você precisa ensaiar mais, você vai cantar, você vai pregar, então desenvolva, né, o seu ministério. E aí nós fomos. E o que eu achei interessante é que, assim, eu falei pouco. Por isso a importância de você orar, porque às vezes o que você acha que vai alcançar alguém não é a forma que vai alcançar essa pessoa. Então eu falei pouco sobre Deus, sobre Jesus. A minha presença revelou Jesus para eles. Eles viram uma diferença enorme. E ali eu conversei com as minhas tias, porque quando eu ia para lá, né, que eu não era convertida, eu dava muito trabalho. Então eu sentia essa necessidade, sabe, de pedir perdão para as minhas tias, porque eu dei trabalho. Então eu fui lá, pedi perdão. Elas viram uma transformação real, porque quando Deus age na sua vida, irmão, não tem como não ver. É impossível. E eu falei pouco, mas Deus me colocou cada dia para dormir na casa de uma delas. E lá eu estava orando, intercedendo, pedindo, né? E para que Jesus viesse se revelar, né? E eu creio, né, no poder de Deus. Eu creio que Deus faz coisas assim grandiosas através da oração, né? E orei também bastante pelo meu primo, que era pequenininho na época, e foi bênção. A gente teve esse momento de confraternização, esteve junto. Não era um momento tão agradável, mas foi um momento que Deus preparou, né? Então, o que eu quero com esse vídeo é dizer que muitas vezes, quando você quer algo e Deus manda você esperar, não é que Ele não vai fazer aquilo na sua vida, é que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu tive que esperar 7 anos, mas eu esperei. E quando eu fui, foi bênção. Deus falou através dos sonhos. Ele disse que Ele mostrou eu lá,
Então era um plano dele. Aí depois o inimigo, Deus mostrou também através daquele outro sonho, né? O inimigo tentando me paralisar. Mas é assim, irmão. Quando Deus tem um propósito, ele vai ser cumprido. A Bíblia diz, né? Agindo eu, quem impedirá? Não tem nada que Deus queira fazer que o inferno possa impedir. Então que você fique com essa palavra. Que sempre ore pedindo confirmação. Sempre ore pedindo para Deus te guiar no que você deve fazer nesse lugar, como você deve orar, se você deve falar, se você deve orar, o que você deve fazer. E porque Deus, ele tem planos para nós. E os planos deles são bons. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém?